Fala pessoal, beleza? Bom, Yuji Break é um mangá barra anime criado por Satoru Nii que conta a história de um garoto chamado Sakura Haruno que tem um objetivo de se tornar o número 1 da sua escola de delinquentes que ele frequenta. Mesmo com uma premissa básica de um shounen, Yuji Break consegue nos apresentar personagens muito bem explicados e muito bem desenvolvidos. Um exemplo é o próprio protagonista. Mas hoje vamos focar em apenas uma única personagem que teve a sua primeira aparição no capítulo 62 de Yuji Break. Uma personagem que faz parte dos Quatro Celestiais. Uma personagem incrível e muito bem desenvolvida, chamado Tatsubakino. Então, bora lá! Bom, desde a infância, Tsubakino sempre foi um garoto diferente dos outros. Ele não gostava de coisas que normalmente os meninos gostavam, como por exemplo, jogar bola, carrinhos, essas coisas assim, sabe? Pelo contrário, ele gostava que normalmente garotas gostavam, como por exemplo, coisas fofas e bem delicadas. Exemplos, brincos, pulseiras, maquiagem e etc. Bom, ele mentia e tentava disfarçar esse tipo de sentimento que ele tinha, mas só que ele nunca entendeu o porquê sobre isso. Até que um dia, a caminho de sua casa, ele encontrou um brinco. Logo depois disso, apareceu um senhor de idade alegando que aquele brinco era da sua esposa e chamou o garoto para ir presencialmente entregar o brinco. Graças a isso, ele acabou conhecendo aquele casal de idosos, que foi muito importante para eles. E diz que sempre que puder, ele podia visitá-los, se ele quiser. Bom, o tempo foi se passando, ele ia, fazia uma visita ou outra para aquele casal de idosos, até que um dia ele viu a moça em frente ao espelho passando o batom. Naquele momento, a moça perguntou se ele queria experimentar o batom. Mesmo com vergonha, Tsubakino passou e gostou daquilo, mas ao mesmo tempo se caiu em choros e começou a se questionar por que ele não era igual aos garotos. Por que ele gostava de coisas como maquiagem, batom? Por que ele gostava de coisas assim? Por que ele não é normal? Bom, nesse momento, a moça começou a contar que antigamente, bem antigamente, na Idade Média, a maquiagem foi feita e criada pelo homem. E normalmente os homens utilizavam não só a maquiagem, mas em si o salto, por exemplo. Querendo mostrar para o Tsubakino que o pessoal daquela época gostava de usar aquilo. Querendo mostrar para ele que mesmo gostar desse tipo de coisa, sendo um garoto, não é um erro. É ser você mesmo. Você é você, sabe? Você não é a sua sexualidade ou qualquer outro tipo de padrão colocado em cima de você. Você é você, você é o que quer ser e o que gosta de ser. Graças a isso, Tsubakino acabou aprendendo que é muito importante valorizar o que a gente gosta e que é importante a aceitação de sermos nós mesmos. Mas, infelizmente, mesmo com a aceitação, o mundo é cruel, sabe? A gente pode se aceitar, mas isso não significa que outras pessoas aceitem isso. E foi isso que aconteceu com o Tsubakino. Tsubakino começou a deixar o cabelo crescer, deixou de ser um garoto para se tornar uma garota. Graças a isso, ele não foi bem visto. Ele começou a sofrer bullying e até mesmo ameaças de pessoas querendo cortar o seu cabelo. Mas Tsubakino não deixou barato. Não se jogou em joelhos sobre esse tipo de pessoa. Mas, pelo contrário, ele lutou por isso. Ele lutou pelaquilo que ele demorou a ter. Aceitação de si mesmo. Ele lutou porque ele sabia que era importante para ele se tornar uma pessoa feliz. Não só isso, mas em si lutou pelas pessoas que se importavam realmente com ele. Exemplo, o próprio Umi Hajime, que é o líder da gangue da Bonfuri, sendo uma das pouquíssimas pessoas que, em vez de olhar para a aparência ou gosto do Tatsubakino, apenas se importou se ele era uma pessoa legal ou não. Cara, sério, Yuji Break, ele é um shounen que tem muitos defeitos e muitas coisas. Mas é como eu disse, o desenvolvimento dos personagens são incríveis.
principalmente dessa personagem que é a Tsubakino. A Tsubakino fala muito sobre aceitação e que mesmo a gente nos aceitar, às vezes as outras pessoas não vão aceitar isso. Mas só que o mais importante é você lutar por isso. Pegando uma parte mais pessoal, mas eu falo isso muito pela minha parte. Muitas pessoas ainda julgam pelo o fato de eu deixar o meu cabelo crescer, às vezes, por exemplo. Mas é algo que a gente acaba se aceitando por em si mesmo. Hoje, pela primeira vez, eu consigo tirar foto e realmente me sentir bonito, tá ligado? É claro que uma hora eu não vou ficar pra sempre com essa cabeleira. Mas é algo de experiência que eu mesmo escolha fazer isso e não por outras pessoas. A Tsubakino é uma personagem incrível e ela é uma personagem que deveria ter mais foco pelas outras pessoas. E essa obra também em si. E é isso, sabe?